Qual que seria a proposta? Eu quero começar falando da nossa proposta. O que nós temos como objetivo? É hoje e amanhã, né? Então, hoje e amanhã, o que nós temos como objetivo aqui? Em primeiro lugar, conhecer evidências dos fatos que nós cremos. Em que nós cremos? Nós não cremos na Bíblia? Não cremos em Deus? É isso? Estou certo? Cremos, né? Cremos em Jesus como Filho de Deus. Cremos no sacrifício que Ele fez. Vocês creem que esse mundo foi criado por Deus? Ou vocês acreditam naquela história do Big Bang? Então nós cremos em alguma coisa. Nós cremos naquilo que a Bíblia nos diz. E nessa aula, a nossa proposta é encontrar evidências que sustentem ou que possam contribuir de alguma maneira para que a gente entenda os fatos que nós cremos. Então a ideia não é produzir fé, né? Estudando evidências bíblicas ou estudando apologética, nós não vamos produzir fé. Essa palestra hoje não é para converter ninguém. Eventualmente alguém, ao ouvir o assunto sendo tratado dessa maneira, dessa perspectiva, cria curiosidade e acaba acreditando no Evangelho. Mas a ideia, falando sobre evidência, sobre essa perspectiva, não é produzir fé. Para produzir fé, para poder converter pessoas, nós vamos falar do Evangelho. Nós vamos tratar do assunto das Escrituras mesmo. Hoje, nessa nossa perspectiva, então, vamos tentar buscar certeza para as coisas que nós já acreditamos. Vamos tentar encorajar vocês para um diálogo que abra caminho para o Evangelho. Então, quando você fala para as pessoas a respeito da Bíblia, o que as pessoas dizem, né? Lá no seu serviço, quando você vai falar de Jesus para alguém, o que as pessoas falam para você? Não acredito, isso é mentira, a Bíblia foi inventada por alguém, o Papa não sei qual, o fulano de tal já, né? E aí, como que nós vamos responder para essas pessoas? Quais são as evidências que nós temos para dizer que elas podem acreditar nas Escrituras como nós acreditamos? Então, muitas vezes, a gente até tem vontade de falar de Jesus, mas quando fala alguma coisa, né, recebe uma pancada dessa e não sabe como responder. Nessa aula, espero que a gente consiga absorver alguns desses argumentos que são evidências das coisas que nós cremos, tá bom? Lembra desse texto, Lucas capítulo 1, verso de 1 a 4? O Lucas, quando escreve o evangelho dele a respeito da vida de Jesus, escreve baseado nas informações que provavelmente ele ouviu de Paulo. Lucas não foi um apóstolo. Tudo que ele relata aqui no evangelho dele não são coisas que ele viu como uma testemunha ocular. Muito pelo contrário, ele vai deixar claro aqui no princípio e vai dizer que outras pessoas, muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Lucas está afirmando aqui, eu recebi essa informação. Quem me transmitiu? Aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares. Viram com os olhos as coisas que Jesus fez. E ele diz, para mim, igualmente a mim, assim como outras pessoas já fizeram, eu também achei importante, depois de investigar, ele vai dizer acuradamente, a fundo, com dedicação, com precisão, com minúcia, tudo desde o começo, desde a origem, e dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Teófilo era alguém que ia receber uma carta de Lucas, e a carta era justamente o Evangelho de Lucas. Isso que nós lemos hoje na Bíblia como o Evangelho de Lucas, um dia foi uma carta enviado para alguém da alta sociedade ou do alto governo romano, que era esse homem, Teófilo. E ele recebeu essa informação como um processo de investigação de Lucas. E Teófilo não seria convertido por meio desse processo de investigação. Ele receberia o quê?
plena certeza. É isso que nós queremos aqui hoje. Você crê na Bíblia? Ótimo. Você crê em Deus, crê em Jesus? Então eu quero que no final dessa aula você saia daqui com a plena certeza das coisas em que você crê. A ideia não é converter. Vocês têm que se converter pela mensagem das Escrituras. Mas a plena certeza pode vir, sim, por meio das evidências. Vamos tentar dividir mais ou menos o nosso cronograma entre hoje e amanhã. Vamos abrir falando um pouquinho entre ciência e espiritualidade. Depois a gente vai enxergar um pouquinho da assinatura de Deus, a assinatura divina na criação, né? Será mesmo que Deus se manifesta nas coisas criadas? Depois a gente vai falar sobre a confiabilidade da Bíblia, o Jesus histórico e evidências da ressurreição de Jesus. Como que nós tratamos desses assuntos com as pessoas aí fora? Não sei exatamente como a gente vai terminar hoje, até onde a gente vai chegar, mas de qualquer forma esse vai ser o nosso conteúdo e a gente vai dividir em duas partes. A primeira parte é essa daí de ciência e espiritualidade e a assinatura divina na criação. A gente vai chamar isso daquelas evidências que nós podemos ver. Deus parece que deixou evidências para que a gente veja. E parece que outras evidências Ele deixou para que a gente leia. Então, tem muita coisa que a gente consegue ver e tem muita coisa que nós vamos ter que ler para poder encontrar as evidências. Parece um pouquinho aquela divisão que o próprio apóstolo Paulo fez em Romanos, né? Quando ele trabalha em Romanos, capítulo 1, ele vai dizer: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, e ele está falando, o eles aqui são os povos todos do mundo, exceto os judeus, porque Deus lhes manifestou. Né? Os povos do mundo ali, olhando o contexto de Romanos, não tinham recebido a lei, não tinham contato com Deus. Enquanto os judeus ali no Antigo Testamento, né, tinham relação com Deus, os outros povos não tinham. E aí, como que eles conheceriam a Deus? Paulo vai dizer: o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Por quê? Deus manifestou. Como que Deus manifestou para o mundo a sua existência? Olha, os seus atributos invisíveis, assim o seu eterno poder, também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Paulo vai dizer para aqueles irmãos ali de Roma: se uma pessoa aí fora, trazendo para os nossos dias, nunca ouviu falar de Jesus, nunca ouviu falar de Deus, é uma coisa rara, né? Mas imagina que a pessoa nunca ouviu falar de Jesus e nem de Deus. Ainda assim, ela tem evidências de que Deus existe. Como? Como uma pessoa que ninguém nunca falou para ela de um Deus todo-poderoso, ninguém nunca falou para ela de Jesus, como ela vai saber que Deus existe? As Escrituras dizem: é possível e está manifestado claramente, desde o princípio do mundo. E como que nós vamos perceber? Por meio das coisas que foram criadas. Deus não é um criador? Tudo que Ele criou grita: existe um Criador. A gente vai falar um pouquinho disso. Essas são as evidências que nós temos para ver. Em contrapartida, nós temos as evidências que são para ler. E essa parece que o judeu já vem há mais tempo do que nós recebendo de Deus, né? No mesmo contexto aí, Romanos agora capítulo 2, do 17 ao 20, Paulo vai escrever para aqueles irmãos de Roma, agora falando em relação ao povo que tinha acesso ao conhecimento de Deus pela leitura. Se tu, porém, e aí ele está falando com os judeus, né, que tem por sobrenome judeu, vocês repousam ou descansam na lei, no conhecimento de Deus, que já não é mais o que se vê na criação, mas o judeu ele poderia conhecer a Deus. Aliás, falando nisso, eu esqueci minha Bíblia ali. Olha, eu deixei ali na... É isso aí, obrigado, Beth. Eu vi que eu tinha alguma coisa errada aqui. Obrigado. Deus abençoe. O gentio, ele olhava, né, para a natureza, ele olhava para as coisas e ficava: puxa, meu, não é possível, isso é muito bonito, é muito complexo.
Não é possível, isso veio de onde? E aquele povo já tentava entender que tinha alguém acima, alguém superior. O judeu, ele olhava também, mas ele tinha certeza de que Deus estava lá, porque ele tinha a lei, ele tinha Moisés, ele tinha o conhecimento, e Deus tinha se revelado para a nação. Então ele vai dizer, para os judeus, o conhecimento de Deus, ele não vinha só pela observação das coisas que Deus tinha criado, mas vinha também pela leitura e pelo conhecimento de como Deus tinha se revelado por meio da sua lei. Então o judeu, ele descansava, ele repousava na lei, e assim ele se gloriava em Deus. Ele conhecia a vontade de Deus por meio dessa lei, coisa que nós não poderíamos conhecer pela natureza. Pela natureza nós temos a convicção de que existe um Criador, mas não de qual é a vontade desse Criador. Os judeus tinham conhecimento dessa vontade, aprovavam as coisas excelentes, eram instruídos por meio dessa lei. E eles estavam persuadidos, convencidos de que eram os guias do resto do mundo, dos cegos que não conheciam a Deus. Os judeus estavam convencidos de que eram luz daqueles que se encontravam nas trevas, instrutores dos ignorantes, o resto do mundo, mestre das crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. O que eu quero dizer com tudo isso? Romanos capítulo 1, 19 e 20, e Romanos capítulo 2, 17 a 20, mostram essas duas perspectivas. O que se pode ver, as evidências visíveis de Deus estão aí. E as evidências que nós podemos conhecer por meio da leitura estão aí também. E é assim que nós vamos trabalhar. Vamos seguir o cronograma de Paulo nesses nossos 2 dias de encontro, tá?